Disposição. Tá ótimo, então. Boa tarde a todos. Eu sou Luana Riquelme, conduzo os trabalhos da Comissão de Direito de Energia. É com grande orgulho e satisfação que faço esse trabalho, acreditando imensamente no poder da energia, das energias renováveis e no quão transformadora ela é. Queria agradecer, primeiramente, ao AB por nos proporcionar esse momento, né, tão importante de conhecimento. Hoje aqui agradeço na pessoa da doutora Maria Rita, a quem que está, né, como vice-presidente da OAB, Subseção Contagem, e que tanto apoia os nossos trabalhos. Doutora Maria Rita, se quiser fazer alguma introdução antes de eu dar sequência. Acho que está dando um retorno aí. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu também tenho um enorme prazer estar aqui com vocês nessa abertura, parabenizando, né, a Comissão de Direito de Energia da nossa subseção, né, por esse tema importante de todos os temas que vocês trazem. Nós estávamos aqui nos bastidores, eu conversando com a doutora Luana, e falando da importância desse tema e dos temas que essa comissão traz, né? Eu falo que a advocacia vem se transformando a cada dia mais e a gente precisa, né, como se diz, observar essas mudanças e saber aonde a gente pode atuar. Então, esse direito é um direito que não é tão novo, mas é um direito que está muito em destaque no momento e a gente precisa ter um olhar também para isso, né? Então, aqui eu quero parabenizar a Comissão de Direito de Energia, pela sua presidente, doutora Luana Riquelme, e agradecer também o palestrante dessa tarde, doutor Frederico, que aí vem nos proporcionar, trazendo muito conhecimento, trazendo esse tema assim, que é desafiador para nós. E para quem não atua nessa área, né, eu, por exemplo, não atuo, eu procurei ler um pouquinho sobre o tema para saber, né, e poder ficar um pouquinho mais por dentro. E eu tenho certeza que aqui os ensinamentos serão enormes, né, como que funciona, quais são as oportunidades desse mercado, por que ele está aí, né, com tudo isso que o mundo está vivendo nos últimos dias. Então, aqui eu quero parabenizar a você e a todos aí que estão presentes, que estão chegando, e para você também que depois vem nos visitar, vem nos assistir, porque essa live ficará gravada no nosso canal do YouTube, e também compartilhem, divulguem esse trabalho, porque a OAB, além da sua preocupação com a advocacia, a OAB também cumpre o seu papel social. E eu tenho orgulho de dizer isso, de fazer parte dessa família, a OAB Contagem, que tanto trabalha e tanto preocupa com tudo que acontece ao nosso redor. E aqui também falar, né, que eu falo que a pandemia também nos proporcionou, né, esse evento, né, os vários eventos que nós fizemos. Eu falo que talvez as distâncias, né, os problemas nos ajudaram com as distâncias. Nós estamos aqui falando de Minas Gerais, com o doutor Frederico, lá do sul do país, né, que veio aqui presencialmente, praticamente, para conversar com a gente nessa tarde. Então, quero deixar aqui um grande abraço, meus parabéns novamente, e daqui a pouquinho eu vou me retirar, mas tenho certeza que estarei depois no YouTube para poder aprender também com todos vocês. Então, muito obrigada, doutora Luana, obrigada, doutor Frederico, e obrigada a Joyce, que está nos bastidores aí, nos ajudando, nossa apoiadora e nossa funcionária lá, que nos ajuda na OAB. Então, boa tarde a todos vocês. Obrigada, doutora Maria Rita. Queria dar as boas-vindas a todos que nos assistem hoje, os que vão nos assistir. Eu vou deixar o meu contato no chat, caso alguém queira fazer parte da nossa comissão, seja como membro efetivo ou membro colaborativo. O nosso interesse maior é, de fato, propagar o conhecimento, e por isso nós convidamos pessoas tão especiais como o Frederico Bochin, por exemplo, hoje, para tratar sobre o mercado de carbono, os créditos de carbono. Eu vou pedir licença para ler um pouquinho do currículo, é muito extenso. Acredito que a maior parte de quem está aqui dispensa ter apresentação, está aqui porque sabe, né, do profissional que o Frederico é. Eu já fui, inclusive, sua aluna também, Frederico, em modelo de negócio. Então, agradeço imensamente sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho e seu tempo de estar aqui hoje conosco, dividindo e transmitindo seus conhecimentos. Frederico, que é diretor executivo da Noali Energia,
é diretor regional da ABGD, né, Associação Brasileira de Geração Distribuída, no Rio Grande do Sul, é conselheiro fiscal e diretor do Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis, o Sindenergia, advogado especialista no setor elétrico, com mais de 15 anos de atuação, experiente com o mercado de carbono, né, inclusive, e energias renováveis, atua com estruturação de projetos na área de geração de energia por todas as fontes renováveis, eólica, biomassa, CGH, PCH, solar, entre outras, e desenha também modelos de negócios para mercados regulados, o ACL, Mercado Livre, geração distribuída também. É especialista, né, que tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Direito Econômico pela Universidade de Lisboa, especialista em energias renováveis pela PUC do Rio Grande do Sul. Advogado ranqueado, reconhecido, premiado, né, Frederico? Obrigado. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu queria tomar 5 minutinhos do seu tempo, fazer aqui uma breve exposição, os motivos pelos quais a nossa comissão escolheu esse tema hoje aqui, né, para nós falarmos, e acho que tudo vem, né, do nosso recente COP, né, 26, em Glasgow. Esse foi um muro que gerou alguma repercussão, pintado nas paredes da Escócia, e é esse, sem dúvida nenhuma, o motivo principal de nós estarmos aqui, né? O nosso clima está mudando, estamos vendo repercussões. O 6º relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, trouxe para nós essa conclusão de modo muito claro, né, a influência humana em relação ao aquecimento do clima, né, então não há dúvida que nos últimos 2.000 anos, sobretudo desde a era pré-industrial até hoje, muitas mudanças, né, em relação ao nosso clima aconteceram pelas relações humanas, e tudo que nós vivenciamos hoje, seja o calor extremo, as tempestades, a seca, né, extrema que nós vivemos, os oceanos cada vez mais quentes, mais ácidos, né, com menos oxigênio. Aqui trouxe lâminas, né, passando muito rapidamente do próprio relatório da divulgação pública que foi feito, né, e as conclusões que se passa é que não há dúvidas, né, de que a ação humana é que causa tudo isso, e a menos que nós não tenhamos ações muito rápidas e imediatas, em grande escala, envolvendo todas as nações, nós não vamos conseguir chegar ao limite de 1,5 grau tão desejado. Na última COP, ele ficou não se passar de 2 graus, nessa a gente vai ver que já ficou um pouco mais definido. O IPCC trouxe, né, informação de que algumas mudanças, e lá nós temos vários especialistas, né, algumas mudanças nós não conseguimos mais mudar, no entanto, outras, né, como diz essa tela aqui, são possíveis, sim, de ter o seu efeito diminuído, né. A COP chegou, e aí eu penso um pouquinho no seguinte, ela chegou não para dizer se era necessário ou não, mas ela veio trazendo os motivos, o como fazer, né? Como nós vamos conseguir atingir esse nosso objetivo. São 4 os pilares principais que foram tratados, né, e que as COPs tratam, mas essa COP26 trouxe muito fortemente essa questão: a mitigação, a adaptação, o financiamento e a colaboração entre as nações. O sentimento final da COP, aqui eu queria passar um vídeo de 1,5 minutos, me gera particularmente um pouco de contraste, né? Porque muito parece que nós avançamos, no entanto, o ponto principal, né, ele ainda ficou mitigado. Vou passar o vídeo, é muito rapidinho e a gente continua. Oi? Não deu tempo, não. É uma apresentação sobre mercado de carbono. É bom resolver isso aqui. Áudio, né? It's now. I apologize for the way this process has unfolded.
I'm deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this language. Oi? Então ele vai fazer mal pro Lobão mesmo? Eu acho que vai ter que tomar o poder só para ele. We are in the fight for our lives, and this fight must go on. Never give up, never retreat. Keep pushing forward. I am with you. Ele é mentiu. Esse vídeo das Nações Unidas, né, ele traz, eu acho, um pouco esse sentimento, né, que a COP deixou, de que para proteger o pacto, algumas concessões precisam ser feitas. Não era o ideal, até porque não é um assunto de uma nação ou outra, mas foi o que foi possível ser feito, né? E se a gente pudesse destacar rapidamente, até para abrir o assunto do Fred hoje, seriam, né, algumas das conclusões da nossa COP. Manter a meta de aquecimento global máximo de 1,5 graus, com revisões mais frequentes e não o aumento da meta de redução de emissões de gases do efeito estufa de 43% para 50% até 2023, com base nas emissões de 2005, e a necessidade, no próximo encontro, as nações apresentarem planos nacionais recentes. Agora que eu liguei o computador. Eu só pedi Fazer o quê? Exatamente. Eu falo que esse baiano é esperto, não acredita. Tem alguém com o microfone aberto aí. Microfone aberto, é. É o Rodrigo. Tem que mutar todo mundo. Joyce, você consegue nos ajudar? É só pedir pro pessoal ficar quieto. Boa noite a todos. Gentileza, colocar o som no mute, por favor. Mas então, só para a gente concluir, né, nós não tivemos um consenso sobre os mecanismos de danos, que seriam as indenizações, né, em relação aos países com mais afetados pelos eventos. Houve um reforço ao compromisso das nações mais ricas financiarem, né, nações em desenvolvimento quanto à transição verde, e nesse ponto não só com relação às reduções, mas também às adaptações que precisam ser feitas, aqueles famosos 100 bilhões de dólares, né, que nessa COP agora foi prometido um pouco mais, e nem os 100 bilhões de 2020 foram concluídos. Nós tivemos também uma adesão importante do Brasil à meta global de redução em 30% das emissões de metano, com base nas emissões de 2020, compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e, finalmente, o avanço na regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata, então, de um mercado internacional de créditos de carbono, e foi o que nos motivou até aqui, até porque foi o Brasil que apresentou a proposta, e nós tivemos, né, algum avanço, não total, mas a gente acredita que muito fortemente, né, o assunto vai avançar, e nós sabemos o quanto o mercado financeiro, as questões ESG estão em alta, então, no momento que o mercado financeiro decide que as coisas vão acontecer, e muito motivado pelas necessidades climáticas reais, né, as coisas vão acontecer. Então, por isso a nossa atenção, né, essa questão da existência aí de um compliance marketing, um órgão supervisor no âmbito da ONU, o reconhecimento quanto aos créditos de carbono, né, do mecanismo de desenvolvimento limpo, do protocolo de Kyoto, registrados a partir de 2013, e a proibição quanto à contagem dupla. E é sobre isso tudo, né, e como está o Brasil inserido, e é toda a experiência do Frederico, é que eu passo a palavra, então, para você, Fred. Fica à vontade. Obrigado.
Obrigado, gente. Deixa eu só, já vou espelhar aqui. Pedir para todo mundo aí já desligar os seus microfones. Vamos prestar. Gente, obrigado pelo convite. Tem bastante gente conhecida aqui, clientes, tem vários alunos meus aqui. Surpreendentemente, acho que o tema chama bastante atenção. Vocês vão conhecer um pouco da história de como eu fui parar no mercado de energia, porque eu acho que eu nunca conto isso muito para as pessoas, tá? Como é que começou tudo isso e por que muita gente fala do Fred como o advogado da energia renovável, mas tudo começou com créditos de carbono, tá, gente? Então, boa tarde a todos, acho quase boa noite. Deixa eu, então, espelhar a minha apresentação. Vocês estão vendo aí, pessoal? Já? Boa? Tá. Gente, como vocês sabem, eu sou diretor da Anuale. A gente faz aqui regulação, engenharia e finanças para o mercado de energia. Muitos de vocês já conhecem o meu trabalho. Está aí de novo o meu currículo. Então, essa tese de mestrado aqui em Direito Econômico, lá em Lisboa, em 2007, 2009, eu fiquei 2 anos estudando créditos de carbono, numa época que isso era muito pouco falado e tinha... isso tinha começado na Europa muito recentemente, tá? Através de regulações e diretrizes aqui europeias, mas era muito pouco estudado. Inclusive, na própria universidade que eu estudei lá em Lisboa, muito pouco se falava. Eles recém tinham feito uma adesão ao EU ETS, que era o European Union Emission Trade Scheme, que são os orçamentos nacionais de emissão de carbono, e muito pouca gente entendia como é que isso funcionava na época, era uma diretriz europeia, e foi daí que surgiu, então, a ideia de desenvolver uma tese em direito econômico na parte de mercado de carbono. Quem tiver interesse nessa tese de mestrado, ela está um pouco desatualizada, porque ela é de 2010, mas ela serve muito para vocês entenderem como é que funciona um pouco da dinâmica do mercado de carbono, tá? Isso não é simples de entender, não é um ramo do direito propriamente dito, isso está inserido dentro do direito econômico. Direito de energia também, até muito pouco tempo atrás, também não era um ramo do direito, isso aqui envolve muitas coisas. Mercado de carbono, ele é essencialmente ligado à economia, então quem tem dificuldades com números aqui vai encontrar um pouco de problema, porque tem que entender muito da métrica da coisa e da formação dos fluxos de caixa dos projetos, porque basicamente aqui é balanço de carbono. Então, quem quiser dar uma olhada nessa tese, me chama, eu mando ela, tem PDF, acho que eu já até mandei para ti, Luana, se alguém perguntar aí, pode disponibilizar, tá? Gente, assim, ó, para entender mercado de carbono, a gente vai ter que entender como é que funciona o carbono, tá? E aqui vai ser um pouco de uma aulinha de química para vocês e biologia, tá? Então, funciona mais ou menos assim, tá, gente? Carbono é um elemento essencial... Peraí, eu quero tirar essa barrinha de cima aqui. Gente, carbono é um elemento essencial, tá? Então, como a gente fala... deixa eu tomar um pouco de água. 99% de tudo que tu enxerga na tua vida é carbono, tá? Tudo é carbono. Então, a mesa, tudo é carbono, tá, gente? Então, só que existem basicamente 2 tipos de carbono na formação do planeta, tá? Existe o carbono geológico e existe o carbono biológico, tá? Durante a formação desse planeta aqui, existiu uma separação entre 2 tipos de carbono através do crescimento da cobertura vegetal. Então, o que acontece? Do lado ali da esquerda, a gente vai ter a concentração de gases da atmosfera. Grosso modo, a gente tem lá 78% é nitrogênio, 20% oxigênio, e aquele AR não é ar, é argônio, tá? Dentro daquele residual de 0,4 ali, que dá menos de 0,05%, a gente tem, então, hidrogênio e, basicamente, CO2, tá? Esse CO2 que está colocado ali como 0,0407% é o que nos interessa, porque apesar de ser uma parte muito pequena da formação da atmosfera, ele é o que dá o balanço da vida no planeta, através do que a gente chama de efeito estufa natural, tá? Então,
deve existir uma quantidade mínima de CO2 na atmosfera, que ele é basicamente o que as plantas se alimentam pela fotossíntese. Então, como isso funciona? Durante todo o desenvolvimento geológico do planeta, existiu, então, uma espécie de crescimento das plantas no planeta, elas absorvem o CO2, liberam o oxigênio, então, essa diferença entre o CO2 e o oxigênio é o que faz com que, por exemplo, cresçam as plantas e liberem o oxigênio para que a gente consiga respirar. Então, esse desenvolvimento e esse aumento maciço da cobertura vegetal é o que, por exemplo, permite que as plantas cresçam, liberem oxigênio e seres humanos que respiram oxigênio possam, obviamente, viver. Então, o que a gente tem aqui? Planta cresce, daí que vem essa ideia de que plantas purificam o ambiente através da fotossíntese. Então, durante todo o crescimento do planeta, o que existiu é uma fixação desse carbono mineral na forma de vegetais, tá? Então, grosso modo, é uma explicação bem esdrúxula sobre isso. E essa concentração de carbono, tá? Gente, é para desligar o microfone, senão ficar uma microfonia no meu ouvido que quase morro. Então, assim, esse equilíbrio do balanço de carbono, historicamente, no planeta, tá? É ele que mantém essa organização até como a gente olha aqui o ano de 1800. Isso aqui não por acaso coincide com a Revolução Industrial. Então, o que acontece aqui? Existe, então, um chamado estoque fóssil de carbono que foi colocado para dentro da Terra pelas formações geológicas. A gente chama isso de carbono fossilizado, tá? Gás natural, petróleo, xisto betuminoso ou qualquer outra espécie de combustível fóssil que a gente tem por aí, incluindo carvão. Então, assim, esse balanço de carbono ele funciona muito bem no planeta até 1800 alguma coisa. E quando finalmente se descobre a Revolução Industrial e a gente começa a intensificar a interferência no balanço carbônico do planeta de forma induzida pelo ser humano. Então, a gente fala aqui do efeito antropogênico da relação da alteração do ciclo biológico do carbono e do ciclo geológico do carbono. Ciclo biológico do carbono ele é basicamente dado pela fotossíntese. Isso aqui é um efeito paradoxal. Quanto mais CO2 eu tenho na atmosfera, teoricamente, mais rico é a atmosfera para que as plantas consigam crescer. Só que, veja, na medida em que eu aumento a concentração de carbono, eu também tenho um efeito deletério, que é a não penetração de luz solar para que essa fotossíntese se complete. Então, existe um limiar ótimo de concentração de carbono na atmosfera, que é o que permite um efeito estufa natural, ou seja, uma concentração de carbono natural que permite que as plantas recebam a luz solar, fixem o carbono na forma da fotossíntese. Então, na medida em que uma árvore cresce, ela fixa o carbono, e a gente fala isso de sequestro de carbono, tá? E ela também libera o CO2. Então, olha, o que a gente tem aqui nessa equação da fotossíntese? A concentração, vocês podem ver que aumentou, isso aqui é no Word in Data, vocês podem ver que o pico aqui ele é absolutamente exponencial, então as concentrações de carbono são muito bizarramente grandes, tá? Isso se reflete na temperatura média do planeta, que vem aumentando justamente porque maior concentração de carbono, e aqui tem todos os gases associados, metano, todo esse tipo de coisa, com exatamente esse efeito fotossintético aqui com a diminuição da cobertura vegetal. Então, corta a árvore, emite carbono, a gente começa a ter menos plantas absorvendo carbono, então aqui é um efeito multiplicador um pelo outro, tá? Como é que funciona basicamente, então, dentro desses ciclos que eu coloquei num esquema lateral aqui? O esquema representativo de carbono. Quando a gente fala na intersecção dos dois ciclos biológicos e geológicos de carbono, a gente, na verdade, está alterando o balanço de carbono da atmosfera, tá? E acrescentando
a esse estoque de carbono da atmosfera, o carbono fóssil. Então, por isso que se fala muito que a gente não é nem uma questão de redução das emissões. A gente deve, na verdade, não emitir mais, porque não existe mais como absorver esse carbono sem atingir um limite que se torne, como se chama, irreversível. Ou seja, mesmo que eu consiga fazer a cobertura de todo o planeta com árvores, isso não vai ser suficiente para que a gente consiga reduzir essa concentração. Não pelo menos numa escala de vida que a gente aqui, como é que eu posso dizer? A gente não vai calcular isso aqui em milênios, tá? A gente vai calcular isso aqui em eras geológicas. Então, talvez a gente nunca mais vai conseguir viver num planeta com uma concentração de carbono que seja há 200 anos atrás. Qual é que é o impacto maior disso? A alteração da concentração de carbono, ela não é só simplesmente uma questão relacionada à temperatura. Ela altera o equilíbrio de absorção de carbono dos oceanos. Então, isso gera todo um distúrbio a respeito de, vocês devem ter visto lá na COP. Basicamente, a situação é bastante grave. Isso pode virar alguma coisa irreversível nos próximos 50 anos. É muito difícil reduzir a dependência do carbono de combustível fóssil. Então, não por acaso existe uma, talvez, luta contra o tempo aqui para que a gente consiga fazer geração de energia, porque o carbono ainda continua sendo uma densidade energética ótima. Então, a gente só consegue botar um avião para voar porque existe uma densidade energética no combustível fóssil que permite que ele voe. A gente está tentando desenvolver outras formas de locomoção. E assim, navegação, aviação, transporte marítimo, pecuária, desmatamento, tudo emite carbono ou tudo evita que se sequestre carbono. Tá? Grosso modo é isso. Entendido por que é importante que a gente não queime mais combustível fóssil, vamos falar um pouco do que é a ideia da origem da precificação do carbono. Basicamente, existindo a ideia do poluidor-pagador, tá? Isso aqui foi um conceito que foi trazido lá pela COP, pela Rio 92. Tá? Se veio a ideia de que o custo de poluição nunca teria sido computado dentro de nenhum modelo de negócios em qualquer lugar do mundo. Isso também foi tratado muito durante todos os anos 60, 70 e 80, mas especificamente um sujeito chamado Ronald Coase, ou Coase, ele desenvolveu o chamado Teorema de Coase, tá? Que fala sobre a precificação das externalidades através de livre negociação entre as partes. Então, aqui teria surgido, basicamente, o primeiro conceito de externalidade negativa da operação de empreendimentos no meio ambiente. Isso pode ser de várias formas. Desde a emissão de gás carbônico, desde a questão da não reciclagem de um resíduo, sei lá, qualquer operação que eu tenha e que, de uma certa forma, gera um impacto negativo, é chamado de uma externalidade à operação, tá? Pode ser uma externalidade positiva também? Pode, mas nesse caso do impacto ambiental, são sempre externalidades negativas. É muito raro ter uma externalidade positiva no meio ambiente, tá? De acordo com uma atividade humana. Então, o que acontece, eu sugiro a vocês, fiz a colocação aqui desse artigo 1, aqui, depois vocês cliquem lá, é uma ligação da aplicação prática do Teorema de Coase no fundamento básico da origem do mercado de carbono e também na formação da primeira ideia de que essas externalidades elas gerariam valores que deveriam ser compensados. Então, essa ideia de que o poluidor-pagador deveria fazer uma compensação de alguma forma, tá? Surge ali nos anos 90 através da Rio 92. Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, eu nem coloquei isso aqui. Primeiro movimento de abatimento de carbono surgiu de uma siderúrgica na Holanda, onde eles compraram uma floresta lá no leste europeu com a ideia de fazer um teste fazendo uma medição do que seria a fixação do estoque de carbono desta floresta e o cálculo de fixação do carbono durante uma manutenção dessa floresta artificialmente criada
para fazer o cálculo de qual seria a quantidade de carbono estocada nessa floresta. Como é que tu mede isso, tá, gente? Isso vem da engenharia florestal. Tu vai ter que pegar a densidade da madeira, a bitola da madeira, aí o espécime dela, e vai ter que fazer um cálculo de engenharia para saber quantas toneladas métricas de carbono estão estocadas lá de maneira física. Isso é sequestro de carbono através de fotossíntese, tá? Então, veja, não são todas as árvores ou florestas maduras não estocam carbono, então, basicamente, o que tu tem é, por exemplo, a Amazônia estoca muito pouca, ela fixa muito pouco carbono, porque ela já fixou. O que ela faz é uma operação de purificação do ar. O que fixa carbono são florestas novas através de fotossíntese, então a planta tem que crescer. Então, a árvore já crescida não fixa carbono, tá? Tu tem que crescer uma árvore, tá? E ela preferencialmente precisa ficar plantada. Tecnicamente, se tu queimar a biomassa, ela é a única forma de geração de energia com balanço de carbono neutro. Por quê? Madeira é combustível que pertence, ou a queima da madeira pertence ao ciclo biológico de carbono, e não ao ciclo fossilizado de carbono. Então, queima de biomassa, teoricamente, tem o balanço carbônico neutro, tá? Porque ela não acrescenta carbono ao estoque já existente. O combustível fóssil, de outra parte, não. Ele acrescenta carbono que estaria fossilizado e lá deveria ficar. Então, é importante vocês terem clara essa ideia. Então, basicamente, o sequestro de carbono via madeira, tá? Ou criação de floresta é dado dessa forma, por essa medição do volume de CO2 ou do volume de carbono que está colocado lá dentro disso. Existem vários artigos científicos aí que falam sobre árvores com características melhores do que outras para estoque de carbono, tá? Árvores principalmente que crescem mais rápido, eucalipto, pinos ou qualquer outra coisa. Eucalipto não, porque eucalipto também gera desertificação, tá? O que ele cresce para cima, ele cresce para baixo e atinge o lençol freático. Então, não é idealmente usado para fazer estoque de carbono. Então, basicamente, lá na Rio 92, se criou a ideia de que deveria ser feito um tratado internacional a respeito disso, e daí, 2 anos depois, surge o tal do Protocolo de Quioto, tá? Isso veio sendo ratificado ano após ano, e depois eu até não coloquei aqui, acho que peço um perdão, lembrei agora, que é o Tratado de Marrakech, os Acordos de Marrakech, que falam sobre imensas tratativas retóricas, todo mundo preocupado com emissões de carbono, todo mundo querendo fazer redução de carbono, mas vejam, eu já vou até pular direto para o slide, basicamente, que é aqui. Foi criada o INFCCC, veio a COP lá em 2007 de Copenhague, foram criados todo nesse meio tempo aqui diversas iniciativas para que a gente pudesse ter compensação de carbono. Nada nunca funcionou direito, tá, gente? Foi nessa época que eu comecei a estudar como funcionariam os créditos de carbono, tá? Curiosidade. Durante uma época aqui no Brasil, muita gente investiu em créditos de carbono, isso daí foi em 2007, 2008, tá? A respeito do chamado Mecanismo do Desenvolvimento Limpo. Tá? Depois eu vou falar dele também. O MDL, ele basicamente serviria para o quê? O Mecanismo do Desenvolvimento Limpo era uma tentativa de transferência de tecnologia entre países, tá? Para que países desenvolvidos bancassem dinheiro para países subdesenvolvidos aplicarem novas tecnologias de forma não experimental, mas já aplicáveis, especialmente na geração de energia, para que essa geração de energia limpa pudesse, então, desenvolver as primeiras métricas de precificação do carbono. Como é que isso funciona? Eu pego e faço, então, um balanço carbônico do Brasil, quanto o Brasil emite de carbono todo ano. Isso também tem lá nos balanços energéticos nacionais. Feito isso, a gente vai lá e vê qual o volume de energia gerado no Brasil. Essa é uma conta bem fácil de fazer. Quanto eu emito e quanto eu gero de energia. O Brasil tem lá uma métrica que diz qual é que é o valor de emissão médio para a geração de 1 megawatt-hora. Todos os países têm essa métrica. Quanto de carbono eu emito, na média,
para gerar 1 megawatt-hora em qualquer lugar do mundo. No Brasil existe essa métrica. Como funciona? Quando eu faço a implementação de um projeto de geração de energia limpa, isso era lá na época quando a gente não tinha nem eólica nem solar, o que se fazia? A gente, então, aplicava um projeto de geração de energia limpa. Esse projeto de geração de energia limpa, então, ele consideraria quanto eu gero de energia limpa, tá? Aplicando, obviamente, algumas métricas de redução do ciclo de vida do equipamento, e isso daria o balanço de quanto eu evitaria de emissão através da aplicação desse equipamento. Por exemplo, no Brasil eu tenho uma métrica de geração lá que foi dada em 2007, se eu aplicasse um gerador eólico ou uma planta fotovoltaica, no meu caso eram biodigestores de captação de esterco suíno, para que a gente pudesse gerar lá energia através da captação do esterco. Esterco suíno, na verdade, ele evita a emissão de metano, que é 23 vezes mais poluente que o CO2, para uma questão do efeito estufa. Então, eu faria um multiplicador de 23 na geração do meu crédito de carbono. Feito isso, eu faço a avaliação de quanto custa colocar um biodigestor, qual o ciclo de vida dele, quanto ele vai gerar de energia, faço a comparação com o meu baseline, e daí eu tiro a diferença de quanto eu evitei de geração ou de emissão de CO2, no caso, CO2 equivalente, já que se tratava de metano, e eu gero o crédito de carbono. Como é que eu gero o crédito de carbono? Eu certifico todo o processo e digo que efetivamente tudo aconteceu como deve acontecer. O biodigestor estava lá, ele funcionou, ele queimou, o metano foi medido, o metano foi queimado, e de uma certa forma uma empresa... Ô Marília, desliga o microfone aí, por favor. E de uma certa forma, eu faria uma certificação independente desse processo, tá? Dentro de uma certificação independente disso, eu levaria para um processo na ONU, lá dentro da UNFCCC. Eles me dariam, então, uma certificação de um crédito de carbono. Esse seria, então, um crédito de carbono para eu poder vender num mercado regulado europeu, que é o comprador do mercado de carbono, de crédito de carbono na época. Foi assim que eu comecei a minha vida no mercado. Na época, eu não podia injetar energia dos biodigestores, porque não existia geração distribuída, então a gente simplesmente queimava o metano para justificar a geração de um crédito de carbono. Na época, a operação, o crédito foi vendido a 7 euros no mercado primário. Nós vendemos a 7 euros a tonelada métrica. O BNP Paribas, que foi o banco que comprou os créditos, vendeu a 14 euros no mercado regulado europeu. Então, basicamente, se criou, então, toda essa regra. Eu fiz uma colocação bem simples aqui, tá? Não vale a pena, todo ano tem cópia aí, então vocês têm que acompanhar toda a evolução das cópias. Conferência das partes, Conference of the Parties. Conferência das partes, basicamente, o que é? É quando todo mundo pega um avião e vai dar um passeio num lugar aí do mundo, eles sentam lá, eles decidem, falam, eles se ressentem muito uns com os outros a respeito de estamos poluindo, é muito ruim, cara, a gente vai ser capa de revista, a Greta vai falar, alguém vai passear, mas de um ponto de vista bem prático e bem pragmático, isso não vai mudar. Tá? O crédito de carbono ainda é uma oportunidade financeira sobremaneira, ele é uma parte da solução do problema, mas, como a gente viu aqui pelo gráfico, reverter essa situação aqui de emissão de carbono é bastante improvável que vá acontecer. Tá? Vai ter que ser feito um procedimento, provavelmente, de captura de carbono ou alguma outra coisa que seja de sucção de carbono da atmosfera mesmo, sem que seja dependente de cobertura vegetal. Tem que, além de não emitir, tem que tirar ele da atmosfera, porque existe também uma outra coisa. Esse carbono ele vai parar alguma coisa entre 35 e 70 quilômetros de altura. Então, quer dizer que fisicamente não é factível tu conseguir sugar esse carbono de maneira pela fotossíntese, até porque tu não tem planta nessa altura, tá? Então, uma vez emitido esse carbono, talvez ele nunca mais vai voltar. Então, quando eu falo assim, a situação é muito ruim, ela é muito pior do que se imagina. Tá? Então, se tu olhar o gráfico,
Isso aqui não é uma questão... isso é física, tá entendendo? E, infelizmente, o ciclo físico, ele pouco se importa com nós, seres humanos aqui. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa de maneira científica, ou, sei lá, a coisa tem uma tendência a ficar muito pior. Tecnicamente, então, como eu vinha falando agora, falando em texto, tá? Basicamente, o que se tem, então, são cálculos de toneladas métricas de carbono com base em duas coisas. Ou eu tenho um crédito de performance, que ele é, grosso modo, eu aplico uma tecnologia que emite menos carbono, troca um filtro de uma fábrica, faz a implementação de geração de energia limpa, substitui alguma espécie de fonte de emissão, onde tu mede a emissão antes e depois, mede essa diferença e gera um crédito de, por exemplo, substituição de um equipamento. Isso normalmente tem um custo, tá? Então, basicamente, quando a gente fala em créditos de performance, a gente está dizendo que a gente precisa botar dinheiro em alguma coisa, tá? Para evitar a emissão de carbono. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Tem uma matéria que saiu aí, eu acho que é há 1 ou 2 semanas atrás, o Guardian, falando exatamente sobre a inflação climática que acontece no planeta. O que quer dizer inflação climática? Qual é que é o problema europeu hoje? Os caras queimam carvão e gás natural para viver. O europeu faz isso. Ele diz que a culpa do aquecimento global é de todo mundo, mas 80% da emissão de carbono provavelmente vem da Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, nem se fala, Japão. Então, assim, todo esse povo emite carbono à torta e à direita. Tá? De alguma forma, se eu fizer a substituição do conforto da casa dele, que é mantido pelo gás natural ou pelo carvão, eu preciso pagar para gerar energia limpa. Gerar energia limpa é muito mais caro. E esse é o grande problema hoje que se tem dentro do ciclo que se criou vicioso. A diminuição do investimento em combustível fóssil faz com que tu tenha uma escassez de combustível fóssil. Essa é a crise do gás natural na Europa. Não adianta tu simplesmente dizer que tu não vai investir mais em carvão ou gás natural, que seja. Se tu não fizer esse investimento, a demanda diminui, o preço da energia aumenta. Então, quer dizer que a inflação energética derivada da mudança climática é justamente isso. Ou eu pago para botar energia eólica, solar e bateria em tudo quanto é canto, isso não vai resolver o problema, ou eu paro de investir em combustível fóssil e eu diminuo a oferta de energia. Se eu diminuo a oferta de energia, eu vou, obviamente, diminuir a densidade energética per capita. Isso diminui o conforto da vida das pessoas. Porque daí eu não vou poder usar ar-condicionado, eu não vou poder tomar banho quente, eu não vou poder andar de carro, eu não vou poder viajar de avião, fazer cruzeiro, ficar comprando quinquilharia da China, todo esse tipo de coisa. Tudo é carbono. Então, quer dizer que a transição energética, se não é pensada, ela certamente vai gerar um desconforto e daí vai ter o quê? Como é que é? Pouca farinha, o meu pirão primeiro. O cara não vai abrir mão disso por conta do dinheiro dele, porque uma hora essa conta vai chegar. Então, créditos de carbono, de uma certa forma, eles entram dentro desse sistema de obrigações regulatórias compulsórias que são colocadas. Os europeus têm isso dentro do chamado EU ETS. Ou seja, países europeus têm limites de emissões. Se eles emitem a mais, eles precisam comprar créditos de carbono de outros países. Isso também nunca funcionou direito, tá? Por quê? Basicamente, ninguém está a fim de pagar a conta. E a conta não é barata. Porque, de uma certa forma, a não emissão de carbono, ela implica em substituição disso, de alguma forma ou outra. O hidrogênio ainda não é uma realidade para a gente poder fazer uma geração de energia via hidrogênio. O que hoje se faz, talvez com gás natural, que é o hidrogênio azul, também não resolve o problema, porque eu estou queimando gás natural, e o hidrogênio verde precisa ser feito com energia renovável, que também não resolve o problema, porque o custo da energia renovável ainda é, em alguns casos, proibitivo. Então, veja, crédito de performance, eles basicamente substituem uma tecnologia pela outra. Tá? Créditos de compensação, por acaso, é quando eu, por exemplo, emito créditos e compro créditos de outras pessoas que fizeram a geração por outras formas. Então,
Quando eu, por exemplo, faço aqui um sistema de compensação, eu posso cobrar isso de alguém para que ele possa emitir. Então, toda vez que alguém emite a mais do que deveria, ele paga uma taxa para mim que, de uma certa forma, também é um crédito. Tá? Então, assim, esse crédito também pode ser feito em dinheiro ou eu posso lastrear isso plantando árvore. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer o seguinte. Ou eu faço um crédito de performance, que é justamente o que eu estou dizendo. Faz uma substituição tecnológica, para de emitir o carbono, ou eu pego e pago em dinheiro, ou eu começo a plantar árvore por aí, grosso modo é isso, para poder justificar a minha compensação de carbono. Ó. Isso era muito comum até há pouco tempo atrás, o pessoal vendia compensação em floresta. Se vocês forem comprar aí sabonete da Natura, eu acho que sai lá, sei lá, tem vários desses aí que falam, esse aqui é carbono neutro e tal. Aí eles vão lá e plantam meia dúzia de árvore lá para dizer que compensaram as emissões de carbono. Pode funcionar assim também, tá? Ô Fred, desliga teu microfone aí, meu. Então, assim, basicamente são essas duas formas que a gente tem. Só que existem formas básicas de eu ser obrigado a fazer isso, que é ou eu tenho mercado voluntário, ou eu tenho mercado mandatório. Tá? Que é basicamente o mercado regulado. Então, veja, o mercado voluntário funciona quando tu, por exemplo, lá tu fez a tua compra no site do eBay, ou no site da Amazon, ou lá na, sei lá, lojas Renner, qualquer um desses aí, eles botam lá, você gostaria de neutralizar as suas emissões de carbono? O que ele vai fazer? Ele vai dentro de uma métrica lá que se cria, vai fazer, por exemplo, o cálculo. Tu comprou qualquer quinquilharia da China lá, ele vai fazer o cálculo. Isso aqui é tudo estimativo, tá? A chance disso aqui ser um chute é muito grande, tá? Mas, enfim, é uma tentativa. Ele vai fazer o cálculo de quanto custa botar lá os teus fones de ouvido que saíram de uma fabriqueta na China para sair da China de navio até um porto de Santos e te entregar isso no centro de São Paulo. Em tese, isso é muito complicado de se fazer, porque em tese tu tem que calcular quanto se emite de energia pela matriz energética chinesa. Como funciona o transporte interno disso até o porto na China? Quanto se emite disso para colocar num navio e passar por metade do planeta para chegar no Porto de Santos? Como funciona isso no transbordo lá do caminhão até o CD lá em Osasco? E quanto sairia da emissão lá do motoqueiro que saiu de Osasco até o teu endereço comercial na Vila Olímpia? Isso aqui tudo é carbono. Então, tudo atrás disso tem uma emissão. Então, em tese, quando tu vai lá e coloca isso, tu está fazendo o quê? Uma questão reputacional. Tu tá, na verdade, compensando a tua emissão de carbono através de um mercado voluntário, tá? Que, de uma certa forma, alimenta uma indústria por trás disso. Uma indústria provavelmente aqui vai ser por plantação de árvore, tá? Vai ter uma floresta plantada em algum lugar, seja na Colômbia, no Congo, no interior da Bahia ou qualquer outro lugar, que alguém vai ter que, de tempo em tempo, ir lá e dizer que a árvore está lá. Seja lá perpetuamente por quanto for o tempo que a gente vai ter que garantir que esse carbono está estocado lá. Ou seja, o carbono que foi emitido, ele foi sugado da atmosfera pela fotossíntese na formulazinha que eu falei lá, calculando quanto está colocado lá. Como é que vai funcionar isso, gente? Primeiro vai ter que ter um cara que vai ter que certificar todo o processo e vai ter que fazer o cálculo para dizer quanto saiu de carbono emitido na brincadeira de comprar um fone de ouvido lá do chinês. 2, nós vamos ter que criar uma plataforma que vai ter que, obviamente, precificar isso. Quanto tu vai pagar? Por quê? Eu vou ter que botar preço na brincadeira toda. Eu tenho que comprar uma área, eu tenho que plantar uma árvore, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que manter ela plantada lá e eu tenho que certificar tudo isso, porque eu tenho que mandar lá alguma empresa certificadora independente, DNV, TUS de Norte, TUS de Sud, qualquer uma dessas aí, RINA,
para eles, de tempo em tempo, lá dizer assim, ó, de fato, a árvore está lá, beleza, ele vai te mandar um papel dizendo, ó, a árvore está aqui e tal, te manda um comprovante e diz que a árvore está lá e o carbono está estocado. Grosso modo é isso, tá, gente? Não tem muito mistério aqui. E alguém paga por isso, e alguém ganha dinheiro com isso. Então, o mercado voluntário, ele é basicamente fundamentado em cima da ideia de alguém que tem um peso na consciência, estou fazendo um mal para o planeta. O ideal era não comprar e reduzir a tua pegada através do não consumo, reciclagem, qualquer outro tipo de atitude ecologicamente melhor do que tu simplesmente emitir para compensar. Porque, tecnicamente, o que deve fazer é, primeiro, não emitir. Tá? Depois, se tu emitir, tu tem que, obviamente, mitigar. Então, a ideia é que tu primeiro faça, que tu evite a emissão de carbono e depois tu trate de fazer, ou se for absolutamente inevitável a emissão de carbono, daí tu simplesmente faça a mitigação. Que é o caso dos mercados regulados, onde eles dizem assim, olha, eu não tenho como fazer uma redução da minha atividade econômica por conta da não emissão de carbono, por exemplo. Vamos tentar imaginar um powerhouse aqui, tal qual como a Alemanha. A Alemanha, tecnicamente, emite lá 60% da matriz energética dos caras é carvão queimando o dia inteiro. Tá? Então, por mais que o alemão tenha dor na consciência, ele passe o tempo inteiro enchendo o saco aí de que a gente tem que parar de emitir carbono, ele não para de emitir carbono. E ele não vai parar de emitir carbono. Porque a economia dele e o bem-estar bancado para a população deles é dada em cima do quê? Trabalho, indústria e consumo de energia. Então, veja, eles não têm como fazer isso. Então, o que se faz é, obviamente, colocar um preço no carbono através da criação de uma metodologia de compra de créditos de outros mercados. Então, em tese, ele faz lá o incentivo da energia renovável, e daí ele aumenta o custo de energia dele, substituindo uma fonte pela outra. Tá? Isso está acontecendo em muitos lugares do mundo. Parênteses aqui, tá? Muita gente acredita que a França, por gerar 90% da energia dela por energia nuclear, eles têm uma matriz verde. E daí surge também, nos últimos dias aí da COP, a seguinte pergunta: energia nuclear é verde ou não é? Isso é uma pergunta filosófica a respeito do que a gente pretende para o planeta. Eu não sei exatamente o que o francês faz com o rejeito radioativo, mas eu não consigo imaginar quão problemático seria um acidente nuclear do lado de Paris, por exemplo. Tá? Apesar de ser bastante baixo o risco de um acidente nuclear. Então, tem muita gente que acredita que a transição energética, ou seja, eu parar de emitir carbono, necessariamente vai passar pelo fato de eu ter que investir em energia nuclear, enquanto eu não chego no nitrogênio, ou enquanto eu não consigo ter lá o De Volta para o Futuro, que é a fusão nuclear. Tá? Para quem tem alguma dúvida aí, ou curiosidade, existe uma diferença muito grande entre fusão e fissão nuclear. Tá? A fissão nuclear gera rejeito radioativo. A fusão nuclear, ela gera, se eu não me engano, hidrogênio, alguma coisa assim, ou hélio. Tá? Então, assim, a grande vantagem da fusão nuclear é justamente essa. Ela não emite rejeito radioativo. Só que ela, até hoje, ela tem uma técnica que é muito pouco controlada, porque, de fato, ela é potencialmente muito maior que a fissão nuclear. Tá? Então, fusão nuclear é bomba de hidrogênio, tá, gente? E fissão nuclear é bomba atômica. Então, assim, tecnicamente, a transição energética ela precisa ser entendida também num contexto global geopolítico. Tá? Tem vários artigos sendo publicados recentemente a respeito desse desafio mundial, que é como fazer a transição energética na descarbonização a um custo que não seja proibitivo, viabilizando toda a criação de uma ideia de precificação do carbono, e daí a gente entra nesse dilema aqui. Os mercados são voluntários, tá? E daí vai da boa vontade das pessoas, o impacto é muito pequeno aqui, ou se não é simplesmente botar preço e fazer com que a gente simplesmente pare de emitir carbono através da troca de tecnologias ou cobrança de valores que tornem, de uma certa forma, a atividade, desestimule a atividade. Só que, de novo,
Isso aqui acaba sendo muito sensível, porque a adesão desses países aqui ela é muito desgastante. Tá? Então, assim, países fortemente emissores de carbono, tá? É a turma do bem. Tá? Então, por exemplo, Noruega, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O cara na Noruega não vive bem porque ele gera mais trabalho do que nós. Ele vive bem porque ele vende petróleo. O australiano vive bem porque ele vende carvão. O canadense vive bem porque ele vende petróleo. O alemão vive bem porque ele gera energia barata com petróleo, com gás natural. Então, assim, a Índia, China, a gente compra um monte de quinquilharia da China. Só que, veja, a China abre uma termoelétrica a carvão a cada 3 meses, do tamanho de uma termoelétrica que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, veja, o pessoal aqui no Brasil faz uma alarde porque a gente vai instalar uma termoelétrica de 600 megas aqui no Rio Grande do Sul. Isso daí, para um chinês, não acende metade de uma cidade. Então, assim, eles não vão abandonar a emissão de carvão durante, pelo menos, os próximos anos. Os chineses compram carvão para estocar carvão porque eles têm medo que exista uma proibição futura de comércio de carvão. Então, eles compram a jazida australiana, bota num barco e estoca na China, toca num canto lá e deixa parado lá, porque, obviamente, isso vai virar um ativo para eles daqui a pouco. Então, veja, a discussão a respeito dessa mudança, dessa transição, ela é bem mais sensível e isso aqui não entra numa seara tão econômica, ela entra numa seara de geopolítica. A gente ainda tem uma boa parte das reservas de petróleo não exploradas. Se tu considerar que um custo de exploração do barril de petróleo na Arábia Saudita é de $11, tá? A gente consegue ter uma ideia de que hoje o barril de petróleo está em 70. Então, quer dizer que tem bastante spread ainda para eles reduzirem o preço ao ponto de inundar o mercado com petróleo e ele vai dizer assim, cara, azar, não interessa. As pessoas só vão te parar de consumir esse tipo de combustível quando tu tiver uma tecnologia que seja substituta. Talvez os carros elétricos substituam isso, mas isso também tem um impacto ambiental na mineração muito grande. Cobre, platina, cobalto, níquel, lítio, silício. Então, a eletrificação, ela também precisa ser analisada do ponto de vista global da geopolítica. Então, não é só o carbono vilão. A gente tem também muitas outras coisas que fazem com que a dependência hoje da energia fóssil também vai se transferir, esse problema também vai se transferir num caso de eletrificação. A título de curiosidade, existiu um documento publicado pela IRENA o ano passado que fala sobre o impacto da eletrificação do mundo na mineração. Sugiro vocês lerem isso, é um relatório bem grande, são 190 páginas, que fala justamente sobre isso. Não adianta sair do petróleo e jogar o problema no colo da mineração. Os caras vão entrar, ficar dentro lá, catando tudo quanto é tipo de metal raro. Tá? Então, assim, gente, falando em mercado voluntário, falando em mercado regulado, a gente vai, de fato, então, entrar nesse grande dilema. Tá? Quem paga a conta? Se é voluntariamente ou se é um mercado mandatório. Tá? Como a gente coloca aqui mercados no mundo? Estava falando mercado voluntário, depois a gente vai ter os mercados de compliance, tá? Que são basicamente compensação por compromissos internacionais. Isso aqui é bem específico, tá? Nunca funcionou muito, tá? Corsa, Pilot Action Facility. De novo, sempre são iniciativas da boca para fora, mas é muito difícil fazer reduções maciças de emissões de carbono, tá? Depois a gente tem basicamente programas experimentais aqui, que é o California Cap and Trade, ou seja, eles fazem um teto de carbono e criaram dentro da Califórnia um mercado que as empresas têm um cap, ou seja, um limite, e daí entre elas transacionam os créditos. Tá? Então, se faz essa precificação, se combina o valor e se trada isso, uma iniciativa regional na Califórnia. Não por acaso isso aqui é uma política bastante liberal, está todo mundo mudando para o Texas, porque ninguém quer mais ficar na Califórnia para não ter que pagar isso. Então, isso também gera distorções, porque se eu tenho uma externalidade negativa, que na Califórnia eu pago e no Texas eu não pago, eu vou mudar para o Texas. Está entendendo? Por que eu tiro uma fábrica minha da Europa e levo ela para a China para trabalhar?
Não é só porque eu tenho uma regra trabalhista mais flexível na China, é porque eu também tenho uma política de emissões na China que é mais flexível do que na Europa. Então, fazer um carro na China ou fazer um computador na China, eu tenho uma legislação ambiental bem mais flexível, principalmente com relação a emissões. Tá? E depois a gente tem o chamado EU ETS, que eu não botei a sigla aqui, que é o European Union Emission Trade Scheme. Ou seja, os países europeus, eles têm, desde 2007, convenções onde eles têm que obedecer inventários nacionais de emissões, e a partir desses inventários nacionais de emissões, eles têm que trabalhar dentro disso, não pode emitir nem mais nem menos, quer dizer, pode emitir menos, não pode emitir mais que isso. Se emitir mais, alguém tem que comprar crédito de alguém, seja por esse mecanismo do desenvolvimento limpo que está colocado aqui na coluna da direita, que são os sistemas de compensação internacionais, ou seja, o europeu está lá emitindo carbono, não tem o que fazer, porque para ele é importante emitir, porque é a indústria dele. O que ele faz? Ele manda para o Brasil meia dúzia de turbina eólica, faz uma precificação desse carbono e compra ele através desse MDL, como eu falei. Compra a 7 e revende a 14. Por quê? Porque são poucos créditos, e depois que tu tem poucos créditos no mercado, ou tu para de emitir para a fábrica, ou tu compensa através de um crédito de MDL. Tá? Depois também tem outros direitos, que são os direitos de emissão, que basicamente é o quê? Tu paga para emitir, ou paga para poluir. E o que acontece? Com a boca seca, galera. Isso aqui vai servir para, por exemplo, criar subsídio para combustível. Então, quem emite carbono a mais, paga a diferença do acréscimo do combustível mais caro no combustível mais poluente. Por exemplo, biocombustível. Produzir biocombustível é muito mais caro do que tu refinar petróleo. Então, o que tu faz? Eles cobram de um lado, compram biocombustível, joga para dentro da mistura e paga a diferença através desse creditamento, que é dado através desse direito de emissão. Então, ele te cobra uma taxa e mantém, de uma certa forma, isso. No Brasil, alguma coisa parecida com isso é o tal do RenovaBio, que eu vou falar mais para frente. Então, gente, de novo, aí tu tem aqui desse lado de cá, tá? Ali nos créditos de compensação, tu vai ter os créditos que são dentro de um programa oficial da ONU, que são os créditos do MDL. Isso entrou em muito desuso, tá, gente? Por quê? Quando eu trabalhei em crédito de carbono, lá em 2007, 8, 9, a gente fez, de fato, MDL e deu muita grana. Só que o que aconteceu em 2008, se alguém vai lembrar aí, que foi um troço que abalou o mundo inteiro? Crise do subprime. Crise do subprime afetou a economia mundial de sobremaneira, tá? Então, se tu olhar lá nos gráficos de produção industrial, tu vai ver que teve um buraco lá que se estendeu talvez até 2011. Então, o que aconteceu na Europa nesse período aqui? A produção industrial naturalmente foi diminuída. Qual é que é o impacto disso, então? Para que eu vou comprar crédito de carbono se eu não emito carbono? E daí, nesse meio tempo, se associou a fome com a vontade de comer. Todo mundo transferiu fábrica para a China porque eles pensaram, bom, se eu vou ter que tomar esse prejuízo aqui, entre aspas, de ter que comprar crédito de carbono, cara, vou aproveitar essa oportunidade aqui e vou mandar todas as fábricas para a China para não ter que emitir lá. Ou vou mandar para alguma outra jurisdição onde eu não tenha que fazer essa compra do crédito de carbono. Esse aqui foi o grande ponto onde, por exemplo, eu, Frederico, parei de trabalhar com crédito de carbono e fui trabalhar com energia. Então, comecei a trabalhar em operação de parque eólico de grande porte, ou de aterro sanitário, todo esse tipo de coisa. Porque daí, enfim, não existia mais a demanda do mercado, porque não existia mais a demanda do mercado regulado. Então, ficou tudo só no mercado voluntário. Né? No mercado voluntário, de boa vontade, ninguém faz nada. Então, assim, isso aqui talvez tenha sido o grande divisor de águas do mercado. Por que está voltando agora? Porque os caras descobriram que aquela curvinha lá do crescimento do carbono não se sabe porque ela não vai voltar. Tá entendendo? Então, de novo, se volta a discussão de 10 anos atrás. Então, por isso que eu falo que eu sou, tipo, meio que São Tomé lá, eu só acredito vendo. De novo, vai para a mesma ladainha de sempre. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que comprar crédito de carbono.
Só que, de novo, crédito de carbono é um negócio que é complicado de gerar porque o processo de certificação é caro, tá? Então, assim, depois eu já falo sobre isso. Então, assim, daí tu tem os créditos de carbono emitidos por padrões independentes. Aí tu tem 2 padrões, que é o Gold Standard e o Verified Carbon Standard. Isso aqui normalmente é padrão suíço, tá? São os caras mais chatos nas métricas, então eles criaram toda uma lógica de métrica de precificação de carbono. Então, normalmente, quando tu vê aquele cliquezinho que tu vê lá, você gostaria de neutralizar suas emissões de carbono, provavelmente eles estão usando uma dessas metodologias aqui de Gold Standard ou de Verified Carbon Standard, tá? É um dos dois. Tem algumas, sei lá, deve ter centenas de métricas aí no mundo sobre créditos de carbono. Isso aqui é tipo criptomoeda nova, tá? Provavelmente, tu tem vários estándares aqui de criação desse tipo de moeda. Tu tem que ver qual que é mais efetivamente, sei lá, eliminadora do carbono, se eu posso assim dizer, tá? Ou fixadora de carbono. Tem uns que é mais migué, tem uns que é mais que vai ser mais profissional, umas vão ser mais meio da boca para fora. Vai dar de tudo aqui, tá? Esse mercado aqui é um amplo campo para picaretagem aqui, porque tu não sabe exatamente o que está sendo feito nessa métrica. Então, tu pode estar plantando uma árvore, tu pode estar, sei lá o quê, pode estar fazendo qualquer coisa aqui. E pode estar botando valor no negócio que alguém está pagando, e alguém está botando dinheiro no bolso. Então, muita atenção nisso aqui também, tá, gente? No Brasil aqui, tá, gente? O Brasil, há muito tempo atrás, ele era elegível, ainda é elegível para o mecanismo de desenvolvimento limpo. Não vou entrar muito na seara da especificação disso, depois vocês leiam ali a minha tese de mestrado, vai estar escrito lá de onde é que surgiu, como funciona, qual é a métrica, quem é elegível, tá tudo lá. Que vende crédito para mercados regulados, tá? Então, o maior mercado comprador de crédito de carbono no mundo é o europeu, continua sendo. Ele tem o cara que tem a maior consciência social, o estado do bem-estar deles pode se dar o luxo de botar um pouco de grana numa descarbonização. Já está chegando no limite, porque isso também está impactando a vida do europeu médio. Então, assim, para o Brasil, foi e pode voltar a ser interessante a emissão de créditos de carbono, tá? Mas, de novo, o crédito de carbono ele não serve para nada se tu não tiver um comprador para ele. Então, muita gente me pergunta, quero fazer uma usina fotovoltaica na geração distribuída ou quero fazer crédito de carbono lá no meu biodigestor. Fred, tu faz isso? Cara, dá para fazer, faz. Tu vai vender para quem? Porque, tecnicamente, uma certificação de crédito de carbono num mecanismo de MDL é extremamente caro. E vai custar talvez mais caro que a própria usina, tá? Porque o sistema de certificações é muito complexo, tá? Isso passa vai para a ONU, volta, tem cross-checking de tudo quanto é tipo de informação. Então, às vezes, não vai render muito dinheiro, tá? Dependendo da quantidade de créditos que vão ser gerados, tá? Pode funcionar, eventualmente, num novo sistema que se cria aí, que é o I-REC, lá, que é um serviço de rastreamento de atributo ambiental, tá? Eu botei aqui do outro lado, que é o da oferta aqui, tá? Que é talvez uma coisa que é feita pelo Instituto Totum, tá? Aqui no Brasil. Vocês poderiam dar uma olhada nisso também. Pode ser um mercado bom para se trabalhar. Pela demanda, como eu já falei de novo, tá? Isso aqui não é ciência de foguete. Ou é voluntário, ou é por compliance, tá? Então, aqui no Brasil, tu tem lá o sistema de precificação doméstica, que é obrigação de metas setoriais, que é lá do RenovaBio, que eles têm lá métricas de redução de emissões através da implantação de biocombustíveis, tá? Então, tem lá as métricas de introdução de biocombustível dentro da matriz do diesel do Brasil, tá? Agora, eu acho que o Jair já até adiou, porque, cara, pesa. Então, produzir o biocombustível também pesa, o preço do diesel aumenta, então a companhia de ônibus reclama, a tarifa aumenta, ninguém quer pagar a conta do meio ambiente. E daí, de novo, como eu falei lá, recuperando de novo o mesmo slide antes, tem crédito de compensação voluntário ou de compliance, tá? Ou regulado, como pode ser assim dizer. Também não fiz a listagem aqui, porque é muita coisa, tá, gente?
Fazendo um resumo da cópia, assim, eu acho que eu já falei sobre isso aqui para vocês, tá? Basicamente é todo um resumo do que foi dito. Ficaram lá 12 dias lá curtindo o inverno escocês. Todo mundo sabe que a gente queima muito combustível fóssil. Não tem como mais fazer uma limitação, porque essa limitação de 1,5 do aquecimento global, ele basicamente diz respeito à questão de volumes de precipitação de águas. Isso aqui ele tem um impacto global severo para tudo quanto é lado. Vocês vão ver que os eventos climáticos extremos eles se repetem em tudo quanto é lugar do mundo. Se vocês olharem uma notícia, eu acho que isso saiu essa semana também, ou semana passada, na província de, eu acho que British Columbia, lá no Canadá, os caras tiveram queimada num dia e uma enchente no outro dia. Tipo, isso não aconteceu nos últimos 300 anos lá. Então, eles chegaram a uma conclusão de que acho que alguma coisa está indo mal aqui. Fevereiro desse ano teve uma nevasca numa cidade chamada San Antonio, no Texas, coisa que nunca aconteceu. Os caras simplesmente se deram conta de que nevou na fronteira com o México. As pessoas tinham casas que não estavam preparadas para inverno, porque os caras, de fato, moram no deserto. A cidade ficou debaixo de neve. Vocês devem ter ouvido falar na crise energética do Texas de fevereiro desse ano. Foi um caos. Praticamente colocou os Estados Unidos de joelho, porque eles descobriram que todo o sistema de infraestrutura elétrica deles é muito mais precário que o brasileiro. Tá? Então, assim, eu estou citando aqui 2 exemplos só. Califórnia nem se fala. Daqui meia dúzia de anos, a Califórnia vai ser um lugar totalmente inabitável, porque a situação dos caras realmente é muito dramática lá. Ou pega fogo num dia, ou chove no outro, ou tem tornado num dia, ou tem terremoto no outro. Então, ciclone praticamente todo dia, porque essa alteração da concentração de CO2 e principalmente da questão da alteração da temperatura média global, ela afeta também o ciclo das plantas, ciclo de absorção de carbono dos oceanos. E existe também um outro ponto que talvez seja o mais dramático aqui para finalizar com o fecho de Mad Max aqui para nós. O aumento da temperatura faz com que a gente tenha um chamado derretimento do permafrost. Tá? O que é isso? Lá na tundra siberiana e no Canadá, existe toda uma massa de metano acumulada embaixo das florestas que ficaram lá acumuladas da última era glacial. Isso daí não virou petróleo, mas é gás, é metano. Tá? O derretimento do permafrost, ou seja, como o próprio nome fala, é uma camada permanente de gelo que tem na Sibéria e lá no ciclo polar ártico. Ele libera a chamada bomba de metano. Tá? Então, vocês devem ouvir de vez em quando que abre uns buracos misteriosos lá no meio da Sibéria, que é uma cratera gigantesca. Isso não é uma cratera. Isso é um bolsão de metano que isso é liberado para a atmosfera através de um derretimento dessa camada de gelo que, em tese, contém esse metano. Então, se vocês forem na internet, isso aqui não é a teoria da conspiração lá do History Channel. Vocês vão descobrir que existe o methane bomb lá, que são essas camadas do derretimento do permafrost. Então, em tese, isso seria uma aceleração de um pico de talvez aí uma década para outra de aumento de temperatura em alguns graus. Tá? Finalizando isso, também não vou entrar muito nesse detalhe, porque já bati nos 1 hora cravado aqui, quase que no tempo. Tá, gente? Espero ter sido útil para vocês. A tradicional, como é que é? Eu falo sem parar, né? Mas obrigado, gente. Encerrar a apresentação. Deixa eu... Eu tô com... Já está aqui na tela. Tô aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho... Como é que eu encerro a minha apresentação? Então, acho que você vai ter que... Aqui na barrinha de cima, tem o de lá no seu computador. Está escrito para parar de compartilhar. Deve estar aqui. Não tem problema, não. Na hora que a gente encerrar também sai. Bom, se vocês ficaram com perguntas, podem me... Eu ia deixar aberto agora, se alguém tem alguma pergunta. Obrigada pela exposição. Realmente é muito mais complexo do que se pode imaginar.
Você Sim. gostei da área, É, a propriedade, né? Inclusive trabalhou com isso para trazer esse ponto de vista para a gente. Realmente impressionante. então, minha tela. Tá. Alguém Bora lá. tem dúvida? Eu deixei meus contatos também no chat, se você tiver aqui, Fred. Tu quer abrir pergunta para o pessoal, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma ideia aqui sobre... eu devia ter uma redonda. Ainda... tá aqui, ó. Achei. É que eu tenho 3 monitores aqui. O Eliezer tá na rede ali. Tá tudo bem aí, homem? Tu tá passando bem aí? Não vai deixar baixar a pressão aí, cara. Balança a rede aí que eu vou ficar tonto aqui, cara. Ai, gente, é isso. Então, Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer me perguntar alguma coisa? Não sei se eu atropelei um pouco do assunto ou se ficou contento para vocês. Isso aqui não é exatamente alguma coisa tão simples. Eu acho que tem que ter um entendimento bem amplo do que se situa. Para quem está acostumado com o direito, provavelmente vocês vão estar se perguntando, mas onde eu, Frederico, como advogado, vou trabalhar com isso? Primeiro é tentando entender como é que vocês vão fazer as certificações, tá? E como é que funcionam as plataformas de compra de carbono. Eu costumo dizer nas minhas aulas assim que mercado de energia começa pelo consumidor de energia. O mercado do crédito de carbono é a mesma coisa, ele começa pelo consumidor do crédito. Quem é que compra o crédito? Então, basicamente, funciona assim. Vocês precisam saber quem compra que crédito para saber que crédito tu vai emitir. E daí tu vai saber se tu é elegível a emitir esse crédito ou não. Depois, tu vai tentar entender uma outra coisa. Vale a pena, por exemplo, a gente trabalhar e incentivar um mercado voluntário de emissões? Pode ser que sim. Pode ser que vocês possam trabalhar com os clientes de vocês dentro dessa lógica de instalações fotovoltaicas. Vou falar aqui bem para o pessoal da GD, que é o meu chão. Tem aqui vários que já foram meus alunos, eu lembro pelos nomes aqui, e que já trabalharam nesse tipo de projeto de geração distribuída. Gente, não custa nada fazer um desenvolvimento de uma métrica de redução de emissão de carbono no teu trabalho, na tua usina. Não custa nada ter uma calculadora de carbono dentro do teu negócio ou para o teu cliente. Não te custa nada fazer, como eu disse, faz uma certificação de carbono independente, vai lá e planta uma floresta. Não te custa nada fazer isso. Pega lá 4, 5, 10 hectares e planta de árvore. Não é muita coisa? De fato, não é. Mas se a gente, de fato, se preocupa com o meio ambiente, como todo mundo fala, de algum lugar tem que se começar. Então, não é difícil tu ter uma iniciativa de compensação de carbono meio que doméstica, assim, por assim dizer. Então, ou usa a certificação do IREC, ou do TOTUM, ou de qualquer um desses aí para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, tá na hora aí, gente, porque já estou 1h30 aqui, falando sem parar. é isso, então. Ninguém? Só tá ativo. Então tá, gente. Obrigado aí. Eu agradeço a participação. Obrigado, Luana, pelo convite. Ana Luísa. Tu tá aqui também, Ana? Obrigado por participar, em caso de dúvida. Cara, você acredita que o mercado voluntário aqui no Brasil seria ideal a fim de evitarmos mais tributos? Mas que tributo que será que é? Clarifica a tua pergunta aí, Ana. Que tributo que, por exemplo, tu acha que tu não gostaria de pagar aqui? De uma certa forma, alguma... Não sei se tu teria alguma... Não? Mercado Não? e tributação de carbono. Mercado regulado via tributação de carbono. Sim, tá. Assim, ó, pode ser que sim, tá? Daí não seria uma tributação, tá? Seria tipo uma tarifa ou uma taxa de emissão de carbono, tá? É que o mercado voluntário, ele não tem toda a métrica de conferência de emissão de carbono do que tem o mercado regulado. Tecnicamente, os dois vão levar no mesmo lugar. Tu vai ter um custo para evitar a emissão de carbono. Que é como eu falei, o mercado voluntário,
Seja mercado voluntário ou seja mercado regulado, os dois eles fazem uso da mesma lógica, que é ou eu evito a emissão de carbono ou eu sequestro o carbono já emitido. Qualquer um dos dois vai ter, de uma certa forma, esse mesmo custo. Tá? Normalmente, créditos de mercado regulado eles valem mais, porque ele, de fato, ele tem uma dupla e tripla verificação do que efetivamente foi evitado de carbono. O mercado voluntário, como eu falei, ele é mais passível de tu ter o abre aspas, migué, ou uma expressão muito comum no mercado que vocês vão achar que é o greenwashing, tá? Isso é muito comum, Estados Unidos principalmente, que são aquelas empresas que são investigadas por fazer uma política verde fake, tá? Então, assim, eles chamam de greenwashing, tá? Pesquisem na internet, vocês vão achar muito isso, tem muito escândalo nos Estados Unidos sobre isso. Empresas que aderem ao mercado voluntário cobram para emissão de carbono, para evitar a emissão de carbono e não faz nada, tá? Quanto tempo leva... Então, respondendo a pergunta anterior, depende muito, tá? A questão do mercado regulado sempre é mais interessante porque ele te gera mais valor, mas também ele é mais complexo, tá? Aí eu já emendo a resposta do Marcelo. Quanto tempo leva, em média, um projeto de crédito de carbono do início do processo até o recebimento? Normalmente, o que tu vai fazer? Tu tem uma fase de implantação do projeto. Depois que tu implantou esse projeto, tu vai ter que certificar a tecnologia. Eu estou falando aqui de uma substituição de um filtro, por exemplo. Eu tenho uma fábrica que tem um filtro velho X, e eu troco por um filtro que corta a emissão de metano, por exemplo. Basicamente, a implementação do projeto, certificação do baseline anterior e depois a verificação da medição pós-instalação do equipamento. Tá? Eu vou ter que fazer a comparação dos dois períodos, antes e depois certificar os dois processos. Então, assim, depende do tipo de crédito que tu vai colocar. Porque, tecnicamente, um crédito de performance, que são os créditos de tecnologia, eles dependem do ciclo de vida de implementação técnica do projeto. Isso é uma coisa. Um crédito de carbono, um sequestro de carbono, por exemplo, o que tu vai fazer? Tu vai cobrar do cara para plantar uma árvore. Então, em tese, a liquidação do crédito é imediata. Tu vai lá, pega dinheiro dele, quanto é que tu vai pegar lá? Tu clicou no ícone. Gostaria de sequestrar o meu crédito de carbono? Gostaria de compensar essa emissão de carbono? Sim. Ele pega teu dinheiro e vai pagar quem? O fazendeiro que está lá plantando árvore para ti. Né? Ele vai fazer um quê? Ele vai pegar uma fazenda, vai plantar e vai ficar medindo qual é que é o estoque de madeira físico que tem lá. Ele vai ter que levar um engenheiro florestal, vai ter que ficar medindo bitola de madeira para te dizer quanto de carbono tu sequestrou naquela cubagem lá, e metragem, claro que vai ser metro cúbico de madeira, para tu saber quanto tem lá dentro. Depende muito do tipo de projeto e do tipo de crédito que tu quer, e do tipo de absorção de carbono. Então, por isso que eu fiz questão que vocês entendessem a lógica do processo, ao invés dos processos jamais formados. Porque, claro, que aqui, se a gente está construindo uma base de conhecimento, é importante vocês entenderem ciclo biológico, ciclo geológico, sequestro, carbono evitado, carbono sequestrado, porque daí a gente começa a entender aonde é que está o valor aqui do dinheiro, tá? E tudo isso é basicamente analisado assim, pela métrica do caso a caso, tá? Não sei se eu expliquei para ti, mas acho que pode ser. Alguma outra dúvida? Perguntas de alguém mais? Rodrigo, Cássia, Caroline. Não? Então, vou dar por encerrado, gente. Como os IREX são reconhecidos internacionalmente, a metodologia está madura e ainda são contabilizados em vários programas de HG por cima assim. Pode sim. O Brasil é... Só que assim, os IREX eles são muito usados em geração de grande porte, tá? Porque daí tu pode ter uma captura de valor. Eu fiz um projeto de crédito de carbono aqui, mas daí era crédito de carbono MDL mesmo, de um aterro sanitário aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vendeu para a Europa. Já está vendido lá, vendemos para um fundo norueguês. Isso foi substituído por esses, tá? Os IREX, eu acredito que no Brasil hoje o que mais tem futuro dentro dessa lógica toda
certamente vai ser os RECs, que é uma metodologia já mais formada, tu já consegue ter, o Instituto Totum tem a sua reputação já consolidada, eles trabalham de maneira séria e pode te render uma grana aqui, tá? Para tu efetivamente certificar que a energia que tu está comprando lá tem uma origem verde, tá? Tem muita comercializadora de energia... Não, ô Carolina, não é complexo, não. Carolina, tu já foi minha aluna também, né, Carolina, no curso de Mercado Livre. Então, mas não é difícil, não, cara. Isso aqui é só vocês entenderem uma métrica, basicamente, onde vocês aplicam essa questão de ou sequestra ou evita. Não tem muito mistério, tá? Mas no PL 59, a aprovação há alguma seleção de crédito de carbono. Não vejo muita ligação no PL 5829 com o crédito de carbono. Para ti vai interessar montar uma usina e gerar energia limpa e certificar o processo. Isso, eu acho que eles tentaram até colocar crédito de carbono lá dentro, mas daí ia ficar meio que uma salada de fruta. Mas o interessante é assim, a geração distribuída, o Brasil tem um problema crônico na geração de energia, tá, gente? A gente já tem uma matriz de geração bizonhamente limpa. É quase 80% limpo. Então, tudo que tu gera já é limpo. É muito difícil tu gerar crédito de carbono, ainda mais porque é uma matriz muito limpa. Estão olhando, inclusive, a Bolsa ainda gera receita. Mas é o que eu falei, Ana. O teu baseline de geração no Brasil já é muito limpo. Se tu for considerar hidrelétrica, a gente gera 80% limpo. É diferente de tu pegar uma matriz europeia que tu gera 80% no carvão. Então, lá faz muito mais impacto. Aqui, tecnicamente, tu não faz muita diferença. Então, é complicado e gera pouco crédito. Então, é uma equação meio complexa aqui. Eu também não sei quanto custa uma certificação IREC, tá? IREC, não sei como é que se diz. E, de fato, as renováveis vão perder receita por conta da perda do desconto do fio, tá? Mas daí vai acontecer talvez um outro efeito aqui que não vai desembocar no crédito de carbono. Aí aqui entra na questão do sinal locacional do setor elétrico, tá? Eles querem gerar energia mais próximo do centro de consumo para evitar perda técnica, né, de transformação. Então, em tese, o desconto do fio vai fazer com que tu gere mais para a região do Sudeste e Sul do que gerar mais no Nordeste. Tu vai onerar o Nordeste. Mas, de uma certa forma, tu não tem para onde ir. Tecnicamente, tu vai gerar eólica e solar no Brasil. Né? Mas é como eu disse, a gente já tem uma matriz extremamente limpa. Então, é muito difícil tu gerar muito valor. Ele gera, mas eu não sei exatamente qual seria o impacto financeiro nisso. Tá? É a lógica, tá? Não é uma... o retorno é baixo, é uns pila só, não é muita coisa, mas vale, tá? Eu acho que tu gera mais, sabe no quê? No biogás e nos aterros sanitários, porque ali é metano que tu está evitando. E daí o metano tu tem um multiplicador por 23, tá? Que é a relação entre CO2 e metano para a atmosfera. Então, evitar metano, sim, gera crédito de carbono para caramba. Tem um outro troço que é o... Puta, eu esqueci, ele está num processo industrial das petroquímicas, que é o hidróxido não sei o que do não sei das quantas, que é 200 e tantas vezes. E depois tem lá o hidróxido não sei o que do não sei o que do não sei das quantas, que é 4.000 vezes. Então, qualquer coisa que tu evita disso, tu gera muito crédito. E daí ele só é esses dois só são por performance, salvo me engano, que é troca de filtro mesmo. E daí tu tem que mandar um filtro vir lá do não sei da onde que custa uma baba. Então, daí, de fato, aqui vale a pena. Troca o filtro, evita lá o silox, sei lá o quê, do silox de plutônio lá e troca um pelo outro e gera muito crédito. Tá? Mas é porque tu tem um multiplicador de 4.000. Tá? E o outro é, sei lá, 200, 300. Então, assim, tem que ver caso a caso, o que gera, tá? Que daí, no caso, é bem de performance mesmo. Daí tu é elegível MDL e daí sim gera grana pra caramba, porque tu vende para euro também, né? Aí tem essa. Que mais? Valeu! Gente, 7 horas já, né? Nós somos já 1h30 aqui de
Eu já estou quase tonto aqui, eu vou ter um treco de novo aqui falando, vai explodir uma veia na cabeça. Então, acho que Foi? podemos, então, né? Encerrar aí oficialmente. Obrigada, Fred, por tudo, Eu pelos... que agradeço. Se tiverem dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui. Ó. Ah, ótimo. Só repetindo enquanto o Fred escreve, esse momento aqui vai estar gravado e disponível no YouTube, no canal da OAB, tá bem? Eu agradeço a todo mundo pela presença. Em breve a gente compartilha o vídeo, então. Tá bom, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Falou. Tchau, tchau. Tchau.